Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história lá do livro de Êxodo, capítulo 18. Pode parecer antiga, mas olha, as lições que ela traz sobre liderança e sobre aquele esgotamento, sabe, são super atuais. Então, vamos lá. Pensem na cena. O povo de Israel acabou de sair do Egito, está no meio do deserto, uma baita jornada, e o líder deles, Moisés, está enfrentando uma crise. Mas não é uma crise de fé, não. O problema dele é administrativo. E o que a gente encontra? Um líder completamente sobrecarregado. A pressão e o cansaço são enormes. E tá tudo, absolutamente tudo, nas costas de uma pessoa só, Moisés. Imagina só, ele passava o dia inteiro, de manhã até à noite, resolvendo todo tipo de briga e questão do povo. Ele era o único ponto de contato para tudo. É um peso simplesmente insustentável para qualquer um, né? E aí, no meio desse caos, dessa exaustão toda, aparece alguém de fora. E essa chegada é fundamental. Quem chega é Jetro, que era sogro de Moisés e sacerdote de uma outra terra, Midian. Quando os dois se encontram, a primeira coisa que Moisés faz não é se gabar das próprias conquistas, não. Ele conta tudo o que Deus fez. E essa atitude acaba inspirando muito o sogro dele. E essa declaração de Jetro é muito forte. Pensa bem, ela vem de alguém que não era israelita. É um belo lembrete de que a sabedoria, o bom conselho, às vezes vem de onde a gente menos espera. Jetro fica ali só observando aquela rotina maluca e exaustiva de Moisés. E depois de um tempo, ele chega e faz uma pergunta. Uma pergunta bem simples, mas que vai direto ao ponto, sabe? Bem no coração do problema. E é nesse momento que a história dá uma virada. Porque o Jetro não só aponta o dedo para o problema, não. Ele vai além. Ele oferece uma solução. Um plano prático bem estruturado para uma liderança que consiga se sustentar a longo prazo. Olha que interessante a mudança que ele propõe. Antes, era tudo centralizado no Moisés, um verdadeiro gargalo. O sistema novo é totalmente diferente. É uma estrutura com vários níveis, descentralizada e muito, mas muito mais eficiente. Mas não dava para escolher qualquer um, claro. Jetro estabelece 4 critérios bem claros para esses novos líderes. E fica nítido que para liderar não basta boa vontade, precisa ter caráter e também competência prática. E essa primeira qualificação, homens capazes, ou anshe hayil em hebraico, é muito legal. A palavra em si já diz tudo. Não é só sobre ser forte ou ter vontade, mas uma combinação de integridade, de preparo, de força funcional mesmo, uma capacidade completa para liderar. O legal é que Moisés ouve o conselho e, mais importante, ele coloca em prática. E ao fazer isso, ele cria um modelo de liderança totalmente novo. O impacto disso foi gigante, não só no momento, mas serviu de base para tudo que viria depois. E o resultado de tudo isso, a história termina com uma frase bem simples, mas que diz muito. O povo foi para casa em paz. Isso significa satisfação, sabe? Justiça sendo feita, tranquilidade para toda a comunidade. E essa estrutura não ficou perdida no tempo, não. Ela se tornou um verdadeiro modelo. Tanto que séculos depois, lá no Novo Testamento, a gente vê os mesmos princípios sendo usados na hora de escolher os líderes. As ideias centrais continuam as mesmas. Então, percebe? Os temas que surgem aqui são muito maiores. Essa ideia de delegar tarefas, o papel de Moisés como um mediador e até mesmo o louvor de Jetro, que era um estrangeiro, tudo isso vai ecoar por toda a Bíblia. Tá, mas e aí? O que essa história de reorganização administrativa de milênios atrás tem a ver com a gente hoje? Bom, acontece que tem, e muito. As lições são totalmente atemporais. A primeira grande lição é que sabedoria não tem passaporte. Um bom líder precisa ser humilde o suficiente para ouvir um conselho importante, não importa de onde ele venha. Pode ser de outra cultura, outra religião, não interessa. Segunda lição: delegar não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sabedoria. Porque até o líder mais incrível do mundo pode acabar não servindo para nada se insistir em carregar todo o peso sozinho. Terceiro ponto: para ter uma comunidade saudável, são necessários líderes qualificados. A liderança de verdade é construída numa base muito sólida, sabe? Uma base de capacidade, de integridade, de confiança. E tem mais. A fé fica mais forte quando vivida em comunidade. A história faz questão de mostrar isso naquela cena em que Jetro,
Moisés e os outros líderes se sentam para comer juntos, celebrando na presença de Deus. Isso tem um poder enorme. E por último, a gente vê que um propósito divino muitas vezes é bem maior do que um grupo só. A história mostra claramente Deus agindo para além das fronteiras de Israel, usando pessoas de todo tipo de origem para realizar seus planos. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para fechar. Quem é que hoje pode estar oferecendo aquela perspectiva de fora que tanto precisamos ouvir? Porque às vezes o conselho que pode mudar tudo vem de alguém que não está no nosso círculo mais próximo. A questão é, estamos dispostos a ouvir?